Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Horas. Bom dia, é hora das notícias das 6 da manhã. O meu nome é João Gama. Hoje ficamos a saber se há ou não acordo para a lei laboral. O UGT reúne-se esta manhã para analisar e votar a proposta final do governo de Luís Montenegro. Sendo que falta apenas a luz verde da central sindical, a UGT já rejeitou uma proposta do governo, precisamente num encontro do Secretariado Nacional. Aconteceu há apenas 2 semanas. De lá para cá, as negociações continuaram entre os parceiros sociais. Do lado do governo, a Ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, disse ter fundadas expectativas de conseguir um acordo com os parceiros sociais e sublinhou, ainda ontem, que esse acordo só depende da decisão da UGT. Do lado da central sindical tem havido várias opiniões. O secretário-geral adjunto, Sérgio Monte, já disse ter quase certeza de que a UGT se iria juntar à CGTP e rejeitar o pacote laboral, um processo que não reúne consenso. Ainda ontem o Observador noticiou que Mário Mourão estava a ser acusado pela tendência mais próxima do PSD, dentro da central sindical, de não apresentar ao Secretariado Nacional as cedências do governo e os avanços feitos nas últimas reuniões. Acusações já rejeitadas por Mário Mourão, que desafia os críticos a ir hoje mesmo ao Secretariado Nacional e a mostrar o documento diferente de que estão a falar. Antes de tomar uma decisão, a UGT esteve no Palácio de Belém. Ontem, ao final da tarde, Mário Mourão deixou a porta das negociações entreaberta, mas diz que a última proposta do governo deixa a central sindical desconfortável. Não, eu não disse que vou votar contra nem a favor. O seu colega perguntou-me se estava confortável. Não estou ainda confortável com a proposta que está em cima da mesa. Por isso é que a UGT continua disponível e aberta se houver alguma proposta do governo que possa vir ainda a melhorar. Mário Mourão a admitir a abertura para continuar a negociar a reforma da lei laboral. Quanto à versão atual da proposta, diz que não sabe qual é que é a decisão que vai sair de hoje da reunião do Secretariado Nacional. Já do lado dos patrões, as expectativas para um acordo são escassas, pelo menos para já. O último a ser recebido ontem pelo Presidente da República foi a Confederação Empresarial de Portugal. Armindo Monteiro diz que a CIP vai disponibilizar online a proposta final do Governo e deixa um desafio ao UGT. Desafio com este sentido de esclarecimento. A UGT a indicar aos trabalhadores portugueses quais é que são os pontos de divergência. E aquilo que gostaria é que este acordo continuasse a ser discutido como acordo e não pela vida interna da UGT. Cada vez mais estamos a discutir a UGT e a CIP não quer discutir a UGT, a CIP quer discutir este acordo de trabalho que impacta na vida das pessoas. Armindo Monteiro, no final da reunião com António José Seguro, as restantes confederações patronais baixaram também as expectativas quanto à possibilidade de chegar a acordo com a UGT. E mesmo sem acordo na concertação social, o Presidente da República não vai anunciar qualquer decisão sobre a legislação laboral enquanto o processo estiver a decorrer no Parlamento. O Observador sabe que António José Seguro só faria um pré-aviso de veto presidencial se assistisse uma proposta que violentasse completamente os direitos que considera essenciais, o que não é o caso para o residente do Palácio de Belém. Apesar de ter garantido em campanha eleitoral que não promulgaria o pacote sem acordo na concertação social e de ter dito recentemente que seria coerente com essa mesma promessa, Seguro tem vindo a passar a ideia de que o veto não é visto como uma inevitabilidade no Palácio de Belém. Isto pode surpreender alguns fatores desta equação. Por exemplo, o Partido Socialista, o líder parlamentar Eurico Brilhante Dias, chegou a sugerir que sem acordo na concertação social o documento seria vetado pelo Presidente da República. António José Seguro, que no final do dia de ontem, de reuniões, recorreu apenas ao site da Presidência da República para sublinhar que sempre desejou um diálogo construtivo em torno da lei laboral e que as reuniões tiveram como objetivo conhecer em detalhe a posição de cada um. O secretário-geral do Partido Socialista acusa o governo de insistir numa reforma laboral que ninguém quer, só mesmo os partidos da AD. José Luís Carneiro entende que o executivo de Luís Montenegro escondeu as pretensões de alterar a lei laboral. Dá a ideia que ninguém pediu
ao Governo que avançasse com esta legislação. Portanto, porquê é que o Governo avança com uma proposta de legislação que não levou às eleições, nem no programa eleitoral, nem na campanha eleitoral, podia não estar no programa, e nos debates televisivos, nos debates com os jornalistas, dizer, bom, nós temos um problema de competitividade da nossa economia e nós temos de alterar a legislação laboral. Nunca foi dito. Portanto, se havia uma intenção e não foi assumida em campanha eleitoral, então houve uma intenção de esconder das pessoas. E isso é pior, porque isso, no fundo, quebra o vínculo de confiança dos cidadãos com o Primeiro-Ministro e com o Governo. As declarações de José Luís Carneiro, que saiu em defesa da UGT para reforçar a importância da intersindical nestas negociações. Consoante as propostas foram apresentadas, elas deveriam ser discutidas, trabalhadas em concertação social, e para nós a opinião da UGT seria uma opinião muito importante, porque é a central sindical que reúne trabalhadores sociais-democratas, que não podemos esquecer, trabalhadores que são mais próximos do Partido Socialista, ou são até mesmo militantes do Partido Socialista, tem independentes, vários sindicatos independentes, e, portanto, para nós, a expressão da sua vontade é um sinal muito importante sobre se a legislação responde ou não à necessidade de manter a dignidade das condições laborais, porque, como se pode ver, tudo o que é trabalho precário traduz-se em quê? Em mais baixos salários. José Luís Carneiro, secretário-geral do Partido Socialista, a dizer que as mudanças propostas não estão à altura das necessidades dos trabalhadores. Mudamos de tema, falamos agora sobre as celebrações do 25 de Abril. A PSP garante estar atenta e preparada para agir e intervir caso os episódios de violência que aconteceram no ano passado se repitam em 2025. As celebrações do Dia da Liberdade ficaram marcadas por confrontos entre grupos de extrema-direita e manifestantes antifascistas. A PSP emitiu um parecer negativo sobre a realização de uma manifestação de extrema-direita no centro de Lisboa, mas os protestos aconteceram na mesma e terminaram em violência. Pessoas ligadas a organizações como o Grupo 1143, habeas corpus e o Partido ERGT saíram à rua e as manifestações acabaram por coincidir com o tradicional desfile do 25 de Abril. A PSP teve de intervir e, com recurso à força, o líder do Grupo 1143, Mário Machado, e o presidente do ERGT, o antigo juiz Rui Fonseca e Castro, estão entre os vários detidos nesse dia. Contactada pela Rádio Observador, numa altura em que os festejos se aproximam, são já este fim de semana, a PSP garantiu que está preparada para agir caso estas manifestações voltem a acontecer. Este ano a polícia fala num trabalho constante de pesquisa e recolha de dados, mas não responde de forma direta se vai ou não reforçar o dispositivo ou preparar algum tipo de plano especial para este ano, além do habitual face às tradicionais celebrações. Já o presidente do OSCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, acredita que o novo ministro da Administração Interna é a pessoa certa para lidar com estes grupos radicais. Ele, ao longo dos seus cerca de 30 anos de Polícia Judiciária, acompanhou muito perto daquilo que eram fenómenos de radicalização, inclusivamente a questão do crime e do terrorismo. Portanto, eu acho que ele é a pessoa, se me é permitido também dizê-lo, é a pessoa que neste momento se encontra em melhor situação do ponto de vista da ocupação da pasta da administração interna para, conjuntamente com os operacionais, com as polícias e serviços de informações, encontrar a forma de, digamos, combater o fenómeno. Portanto, estou muito positivo, digamos assim, quanto à possibilidade de acrescentar, do Sr. Ministro da Administração Interna, acrescentar valor àquilo que as polícias estão a fazer. As declarações do Coronel Francisco Rodrigues do OSCOT, o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, à Rádio Observador. Este é o tema do Onde Para o Caso de hoje, um programa para ouvir na íntegra, mais logo depois do Jornal das 5 da tarde. Mas antes é tempo de atualizar as outras informações que estão a marcar esta manhã de quinta-feira. O Governo e os sindicatos chegaram a um acordo sobre o trabalho em feriados em museus e monumentos, uma informação adiantada num comunicado dos Ministérios da Cultura e das Finanças. O acordo foi assinado esta quarta-feira, prevê o aumento da compensação dos profissionais pelo trabalho em dias de feriado. Uma nova ronda de negociações entre o Líbano e Israel realiza-se esta quinta-feira em Washington. Conversações mediadas pelos Estados Unidos da América. Em cima da mesa está o prolongamento do cessar-fogo que foi acordado no passado dia 16 de abril. O Líbano
pede mais um mês de trégua. Está na final, o Sporting empatou a 100 golos no Dragão com o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal e tem presença garantida no estádio do Jamor. Os Leões entraram em vantagem depois de terem vencido na primeira mão em Alvalade por 1-0. Esta quarta-feira, com um empate de 100 golos, apuraram-se para a final, uma partida que fica marcada pela expulsão de Alan Varela do Futebol Clube do Porto, já depois dos 80 minutos, e por uma grande defesa de Rui Silva a negar o prolongamento, precisamente no último lance do encontro. São temas para o Vamos à Bola, que vem já a seguir.